Milionário. Após 2 anos sem relacionamento, ele conquista em uma noite e tudo muda. Marco observava a festa do alto de um canto escuro do salão. A opulência à sua volta era quase excessiva. Luzes piscantes, músicas que pulsavam como corações apaixonados, sorrisos brilhantes que pareciam esconder segredos. Ele era um homem de negócios, mas nos últimos 2 anos tornara-se um espectador da vida, mergulhado no trabalho e cercado pela solidão. As estrelas do céu de São Paulo não brilhavam tanto quanto as joias que as convidadas usavam. Era uma gala, onde a superficialidade dançava em harmonia com o glamour. Sentado em uma mesa de mármore branco, Marco sentia um aperto no peito. O calor do ambiente não se comparava ao frio que o invadia, enquanto os convidados se entregavam às conversas vazias e olhares calculados. Ele percebeu o quanto a vida passara sem que ele percebessem os momentos de afeto que deixou para trás, as oportunidades de amor que ignorou em nome de contratos e lucros. Algo dentro dele ansiava despertar, mas ele se sentia preso. Então, ela apareceu. Luísa. Era como se uma luz divina tivesse rompido a escuridão ao seu redor. Seu sorriso era contagiante, seu olhar intrigante. Ela flutuava pela sala, como se dançasse em uma melodia própria, chamando a atenção de todos. Marco sentiu seu coração reagir por impulso. Ele a seguiu, quase sem pensar. A música os envolveu. Os dois estavam em um mundo à parte, onde os risos eram genuínos e a vontade de se conhecer era inegável. Luísa falava, com entusiasmo, sobre sonhos, sobre aventuras que ainda queria viver. Marco se viu rindo, algo que não fazia há muito tempo. A energia entre eles era palpável. A tensão começava a crescer de um jeito que ele não conseguia controlar. Mas quando a dança se tornava mais envolvente, Marco percebeu o passado que Luísa carregava. Um homem a assombrava, seu ex-parceiro, alguém que não era só um nome distante, mas um criminoso que poderia ameaçar tudo o que ele havia construído. Um nó cresceu em sua garganta, enquanto o medo se infiltrava em sua mente. Ele queria se jogar naquele amor, mas a insegurança o puxava para longe. Quando uma proposta surreal surgiu, algo que ligava seu próprio legado àquele passado obscuro de Luísa, Marco sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sua vida estava em risco e todas as suas conquistas estavam em jogo. O dilema se aprofundou. E agora? Ele deveria desistir do que amava ou arriscar tudo por algo que poderia ser uma ilusão? A música se intensificou. Os convidados continuavam a girar ao seu redor, ignorantes das tempestades que se formavam em seu interior. Marco olhou para Luísa, e o peso do futuro oscilava entre eles. Uma noite apenas. Uma noite que parecia o início de tudo, mas poderia também ser o seu fim. Ele tinha que decidir. Até onde estava disposto a ir por amor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A música subia, os corpos dançavam e Marco estava hipnotizado. Olhava para Luísa e naquele momento tudo parecia possível. Mas uma sombra se aproximava. A tensão no ar se tornava palpável. O olhar dela desviou-se repentinamente e Marco seguiu seu olhar para o grupo de homens que se aproximava. Um deles, de terno escuro e um sorriso que não chegava aos olhos, parou bem à sua frente.
O coração de Marco acelerou. Ele reconhecia aquele rosto. Era Tiago, um antigo parceiro de negócios, conhecido por sua ambição implacável e métodos questionáveis. Marco, quanto tempo? Disse Tiago, e as palavras saíram como veneno. A atmosfera antes leve se encheu de espinhos. Luísa enrijeceu ao ouvir o nome. O sorriso que iluminava seu rosto se apagou. O que ele está fazendo aqui? Ela murmurou mais para si mesma. Marco arregalou os olhos. Era como se um peso esmagador tivesse caído sobre eles. Tiago avançou, as íris cheias de uma malícia que fazia Marco se sentir prisioneiro. Eu só vim fazer uma visita a uma velha amiga, Tiago disse, seu tom sarcástico causando um frio na espinha de Marco. Luísa respirou fundo, e uma fração de segundo foi suficiente para que o pânico tomasse conta dela. Marco não entendia. O que Tiago sabia que ele não sabia? O que havia entre eles? A sala parecia girar em torno de uma revelação prestes a explodir. Tiago puxou um envelope de sua pasta. Com um sorriso de satisfação, começou a lê-lo. Você sabia que Luísa é a chave para o nosso próximo grande negócio, certo? Sem ela, eu não sei como você salvará a sua empresa da falência. Aquelas palavras cortaram como uma faca. O ar pesou e Marco sentiu o chão desabar sob seus pés. Luísa? A chave? Que negócio! Marco olhou para Luísa e a expressão dela era uma mistura de medo e desespero. Marco, eu não tinha como te contar, ela gaguejou, as lágrimas quase o transbordando. Ele sentiu o nó na garganta, a confusão se misturando à raiva. Luísa, o que está acontecendo? Perguntou ele, a voz tremendo. Cada palavra era como uma punhalada, cada silêncio como uma sentença. Mas, antes que ela pudesse responder, um grito ecoou da entrada. A música parou abruptamente. Todos se viraram. Uma mulher, com um brilho descontrolado no olhar, se lançou em direção a Tiago. Você não pode fazer isso. Você não tem poder sobre ela, gritou. Seu rosto pálido como se tivesse saído de um pesadelo. As pessoas ao redor começaram a murmurar. A confusão aumentava. Cala a boca, Júlia, gritou Tiago, mas era tarde demais. O clima mudara. Os olhares estavam fixos neles, e o choque tomou conta de todos. A mulher, agora prestes a desmoronar, falou em voz baixa, cheia de dor. Você não sabe quem ela realmente é. Não sabe do passado dela. Marco ficou paralisado. O que significava aquilo? Quem era Luísa, afinal? O desespero de Marco era ensurdecedor, e os murmúrios ao redor tornaram-se uma tempestade. Ele queria gritar, queria entender, mas cada tentativa de fazer sentido daquelas revelações apenas o afundava mais no caos. No coração daquela festa, um abismo se abrira entre eles. As verdades estavam prestes a explodir, e o tempo já não parecia estar do lado de Marco. O futuro que ele imaginou se despedaçou, e a única coisa clara era que nada seria como antes. Enquanto os olhares rondavam, ele sabia que precisava descobrir a verdade e rápido. Mas será que Luísa ainda seria a mulher que ele conheceu naquela noite? E o que mais ela escondia? No coração daquela festa, um abismo se abrira entre eles. O olhar de Marco se fixou em Luísa, enquanto a sala parecia girar, as vozes distantes se misturando em um burburinho confuso. O desespero de Luísa era palpável. Seus olhos, geralmente tão vivos, agora refletiam medo. Mas não apenas o medo do passado. Era algo mais profundo, mais sombrio. A mulher de rosto pálido olhou diretamente para Marco, como se estivesse passando um aviso. Você não sabe quem ela realmente é. Não sabe do passado dela. Nesse instante, uma porta ao fundo se abriu e uma onda de pessoas entrou, todas vestidas de preto. A sala, antes vibrante, agora mostrava rostos tensos e inquietos. Marco sentiu seu coração disparar. Havia algo muito errado ali.
Um dos recém-chegados, um homem alto e de olhar calculador, começou a se dirigir a Tiago. Precisamos conversar, já. A voz dele era fria, como lâminas cortantes. Marco franziu a testa, interrogando a situação. Quem são eles? Sussurrou para Luísa, que já parecia ter palidez suficiente para parar o tempo. Marco, por favor, você não entende. Seus lábios tremiam. Mas naquele momento, antes que ela pudesse terminar a frase, o homem de preto avançou e agarrou o braço de Tiago. O plano está prestes a falhar. As coisas mudaram. Tiago olhou para o homem. Seu sorriso malicioso agora distorcido pela preocupação. A tensão na sala era eletrizante. Marco sentiu a adrenalina correr em suas veias. O que estava acontecendo? A mulher que gritou antes agora se aproximou mais. Luísa, não! Mas não era simplesmente um apelo. Era um aviso. As palavras formaram um nó no peito de Marco. Luísa, você está envolvida com eles? O desespero desenhava seu rosto, enquanto ele tentava entender toda aquela cena surreal. Luísa soltou um sussurro quase inaudível. Não é o que você pensa. Eu nunca quis que você soubesse. Nesse instante, as luzes do salão começaram a piscar, e a música parou. Um grito cortou a atmosfera pesada. É ela! Ela é a culpada! Um grito ecoou na multidão, e todos se viraram para olhar em direção a Luísa. As palavras da mulher a deixaram paralisada. Ninguém sabia quem ela era realmente até aquele momento. E o silêncio se instalou como uma névoa densa e assustadora. O olhar de Tiago se transformou rapidamente em raiva. Cale-se, Júlia! Você não sabe do que está falando! Os olhares apontados para Luísa pareciam perfurantes. Como assim culpada? Que culpa ela poderia ter? Marco estava confuso, o coração apertado. Mas o instinto guiava a ficar ao lado dela. Luísa, o que está acontecendo? As respostas dela estavam bloqueadas por um mar de desespero. E então, no clímax do caos, a porta se abriu mais uma vez. Desta vez, revelando uma figura que desafiava todas as expectativas. Um homem robusto, com uma aura de autoridade. O silêncio foi cortado quando ele falou. O pai dela. As palavras explodiram no ar, e Marco sentiu o chão sumir sob seus pés. Os murmúrios encheram a sala, como se um redemoinho tivesse começado. Ela tem uma ligação direta com tudo isso. A verdade sobre o passado de Luísa vai mudar tudo. Principalmente para você, Marco. Naquele momento, tudo que ele acreditava, tudo que sentia pelo amor que começara a criar, balançou perigosamente à beira do abismo. Quem realmente era Luísa? O que mais ele não sabia? O ambiente agora fervilhava de dúvidas e possíveis traições. E a única coisa que parecia clara era que a noite, que começou como um renascimento, poderia se transformar em seu maior pesadelo. A única certeza que restava era uma pergunta interminável que ecoava em sua mente. Como ele sairia, não apenas da festa, mas de toda aquela confusão? O coração de Marco parecia bater mais rápido a cada palavra que saía da boca do homem robusto. Eu sou o pai dela. Parecia um eco na sala, uma explosão de choque que reverberou pelas paredes opulentas da gala. As vozes em sussurros se elevaram até se tornarem uma cacofonia de especulações. Ele olhou para Luísa, seu rosto uma máscara de terror, e sentiu o mundo desmoronando ao seu redor. O que isso significava? Você é quem? Marco conseguiu murmurar, enquanto os olhos de todos estavam fixos na cena. O pai de Luísa parecia mais do que apenas um homem. Ele emanava uma presença esquisita, algo que fazia a atmosfera mais pesada. Eu vim para levar minha filha de volta. A voz dele era calma, imperturbável, mas as palavras faziam o ar ficar denso. Marco sentiu a bile subir à garganta. O que você quer dizer com levar de volta? A indignação crescia. Luísa se afastou levemente,
como se a ligação com aquele homem fosse uma corda prestes a arrebentar. Antes que alguém pudesse responder, uma explosão irrompeu das portas. Não de um barulho qualquer, mas uma série de gritos e logo em seguida um barulho ensurdecedor. A festa se transformou em confusão. Uma luz vermelha piscou e a música foi cortada abruptamente. Pessoas começaram a correr em pânico. O que estava acontecendo? É um ataque! Alguém gritou enquanto o homem robusto puxava Luísa para mais perto dele. Marco estava em estado de choque, sentindo uma tempestade interna. Ele nunca pensou que aquela noite poderia acabar assim. Ele queria protegê-la, mas a imagem de Luísa em perigo, cercada por um homem que claramente sabia muito mais do que aparentava, cortava seu coração como uma faca. A mulher de rosto pálido, ainda próxima, gritou de novo. Luísa, eles estão aqui por sua causa. O terror tomou conta da sala. Pessoas estavam caindo, e a informação incendiava a confusão. O homem que se dizia pai de Luísa agora se tornava sua única esperança. Mas Marco não conseguia confiar nele. Luísa, o que está acontecendo? Marco perguntou, segurando seus ombros. Mas os olhos dela estavam perdidos, cheios de pânico. Eu não sei, ela gaguejou, a voz quebrando. E era verdade, uma sombra de dúvida pairava entre eles. Ele se sentia sufocado. Tudo estava desmoronando. Os homens de preto começaram a entrar na sala e o brilho das joias que refletiam na luz parecia profano diante do caos. Saia da frente, precisamos da Luísa, um deles gritou, pintando a cena com uma urgência mortal. Marco sentiu o chão se abrir ainda mais. Ele não iria deixar que a levassem. Não, Marco gritou, puxando Luísa para si, mas ela já estava se afastando, confusa e apavorada. Algo dentro dele dizia que isso não era só um sequestro. Era maior do que isso. O olhar dela parecia implorar e, ao mesmo tempo, um aviso silencioso. As palavras ecoavam na mente dele. Ela é a chave para tudo. Tiago, o antigo parceiro de negócios, estava na multidão, olhando com uma expressão de satisfação e alívio. Ele sabia o que estava por vir. Marco se virou para encarar Tiago, que tinha um sorriso malévolo no rosto. Você não entende, Marco. A vida dela é mais complicada do que você imagina. Complicada como? Marco não estava mais apenas em busca de respostas. Ele estava em busca de como salvá-la, de como sair daquela situação. A confusão tornou-se labirinto, e o terror de perder Luísa se tornou palpável. A tensão era como um fio prestes a romper, uma linha tênue entre o amor e o desespero. Luísa, pode haver algo que você não me contou, Marco disse, agora quase murmurando. Ele sentiu um arrepio. Esta foi a hora que revelaria tudo. O que mais ela escondia? Antes que ela pudesse responder, um novo golpe na trama. O homem robusto olhou diretamente para Marco e disse em voz baixa, a verdade é mais mortal do que você imagina. Um estrondo. Então, calmamente, a realidade do que Luísa era começou a se revelar, e nesse momento, a conexão entre todos na sala se tornava uma rede de segredos prestes a ser desfeita. Marco sabia que as respostas que buscava poderiam significar seu fim ou seu renascimento, mas o tempo estava se esgotando, as sombras já estavam sobre eles. E quem realmente era Luísa? A bailarina que ele amava ou alguém que traria sua ruína? O coração de Marco parecia bater mais rápido a cada palavra que saía da boca do homem robusto. Eu sou o pai dela, parecia. Um eco na sala, uma explosão de choque que reverberou pelas paredes opulentas da gala. As vozes em sussurros se elevaram até se tornarem uma cacofonia de especulações. Ele olhou para Luísa, seu rosto uma máscara de terror, e sentiu o mundo desmoronando ao seu redor. O que isso significava? Você é quem? Marco conseguiu murmurar, enquanto os olhos de todos estavam fixos na cena. O pai de Luísa parecia mais do que apenas um homem.
Ele emanava uma presença esquisita, algo que fazia a atmosfera mais pesada. Eu vim para levar minha filha de volta. A voz dele era calma, imperturbável, mas as palavras faziam o ar ficar denso. Marco sentiu a bile subir à garganta. O que você quer dizer com levar de volta? A indignação crescia. Luísa se afastou levemente, como se a ligação com aquele homem fosse uma corda prestes a arrebentar. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo irrompeu das portas. Não de um barulho qualquer, mas uma série de gritos, e logo em seguida, um barulho ensurdecedor. A festa se transformou em confusão. Uma luz vermelha piscou, e a música foi cortada abruptamente. Pessoas começaram a correr em pânico. O que estava acontecendo? É um ataque! Alguém gritou, enquanto o homem robusto puxava Luísa para mais perto dele. Marco estava em estado de choque, sentindo uma tempestade interna. Ele nunca pensou que aquela noite poderia acabar assim. Ele queria protegê-la, mas a imagem de Luísa em perigo, cercada por um homem que claramente sabia muito mais do que aparentava, cortava seu coração como uma faca. A mulher de rosto pálido, ainda próxima, gritou de novo. Luísa, eles estão aqui por sua causa. O terror tomou conta da sala. Pessoas estavam caindo, e a informação incendiava a confusão. O homem que se dizia pai de Luísa agora se tornava sua única esperança, mas Marco não conseguia confiar nele. Luísa, o que está acontecendo? Marco perguntou, segurando seus ombros, mas os olhos dela estavam perdidos, cheios de pânico. Eu não sei. Ela gaguejou, a voz quebrando. E era verdade. Uma sombra de dúvida pairava entre eles. Ele se sentia sufocado. Tudo estava desmoronando. Os homens de preto começaram a entrar na sala, e o brilho das joias, que refletiam na luz, parecia profano diante do caos. Saia da frente. Precisamos da Luísa! Um deles gritou, pintando a cena com uma urgência mortal. Marco sentiu o chão se abrir ainda mais. Ele não iria deixar que a levassem. Não! Marco gritou, puxando Luísa para si. Mas ela já estava se afastando, confusa e apavorada. Algo dentro dele dizia que isso não era só um sequestro. Era maior do que isso. O olhar dela parecia implorar e, ao mesmo tempo, um aviso silencioso. As palavras ecoavam na mente dele. Ela é a chave para tudo. Tiago, o antigo parceiro de negócios, estava na multidão, olhando com uma expressão de satisfação e alívio. Ele sabia o que estava por vir. Marco se virou para encarar Tiago, que tinha um sorriso malévolo no rosto. Você não entende, Marco. A vida dela é mais complicada do que você imagina. Complicada como? Marco não estava mais apenas em busca de respostas. Ele estava em busca de como salvá-la, de como sair daquela situação. A confusão tornou-se labirinto, e o terror de perder Luísa se tornou palpável. A tensão era como um fio prestes a romper, uma linha tênue entre o amor e o desespero. Luísa, pode haver algo que você não me contou. Marco disse, agora quase murmurando. Ele sentiu um arrepio. A conexão entre ele e Luísa começou a parecer mais como uma armadilha. Quem é você realmente? Eu não sou quem você pensa, ela disse, os olhos brilhando com lágrimas. Meu pai, ele não é só um homem comum. Ele é... Mas antes que Luísa pudesse terminar, uma explosão irrompeu do centro da sala. Um clarão ofuscante iluminou tudo ao redor, e Marco e Luísa foram empurrados para trás por uma onda de choque. O som era ensurdecedor, como se o próprio chão estivesse se quebrando. O homem robusto foi jogado para o lado, e assim que o caos se instalou, Marco percebeu uma figura saindo das sombras entre o pânico. Um homem encapuzado, seus olhos queimando com uma fúria cega, puxou uma arma e apontou diretamente para Luísa.
Você não pode escapar do que fez. O mundo de Marco virou de cabeça para baixo. As palavras daquele homem cortaram através do medo. O que Luísa tinha feito? Luísa, o que está acontecendo? Ele gritou, sua voz uma mistura de pânico e desespero, e no instante em que ela abriu a boca para falar, as luzes começaram a piscar de novo, e uma sirene ensurdecedora preenchia o ar. Marco teve um vislumbre de seu passado, da vida que ele construíra, agora se desmoronando diante de seus olhos. A verdade que ele imaginou ser simples, agora se tornava um labirinto sombrio de traições e segredos. Marco, eu sou um agente infiltrado e estou aqui para desmantelar uma rede criminosa que você nem imagina. As palavras de Luísa foram um soco no estômago dele. O que ela estava dizendo? Ele queria acreditar, mas tudo ao redor estava se tornando uma tempestade sem controle. Você nunca deveria ter se envolvido comigo. Ele olhou ao redor. A sala cheia de pessoas ainda em choque e sentiu que tudo poderia terminar ali. Tudo o que eles tinham construído poderia se desfazer em segundos. Ele precisava decidir. Iria lutar por ela ou se proteger das chamas de um caos que ele nunca poderia ter imaginado? A resposta pairava no ar, mas a questão que ficava na mente de Marco era mais profunda. Quem realmente era Luísa? E o que mais ela escondia? Marco não podia acreditar no que Luísa acabara de confessar. Um agente infiltrado? Por que ela não havia dito nada antes? O peso das palavras a perseguia como uma onda avassaladora, e aquele clima de festa agora se transformava em um campo de batalha. Ele olhou em volta, as pessoas se agitando em pânico, mas ele só conseguia focar nos olhos de Luísa, repletos de medo e lágrimas. Luísa! Ele gritou, mas a sirene cortante abafava sua voz. O que mais você esconde? A pergunta pairava no ar, pesada, carregada de desespero. Antes que ela pudesse responder, o homem encapuzado disparou sua arma. O som do tiro era como um relâmpago em meio à tempestade. O impacto ecoou na sala, e uma onda de gritos irrompeu. Foi tudo tão rápido. Marco viu Luísa ser empurrada para trás, e um impacto violento atingiu o homem que a ameaçava. Ele não tinha saído ileso, mas não importava. O que importava era a expressão congelada no rosto de Luísa, uma mistura de choque e horror. O homem caiu, e por um instante o tempo parecia parar. Marco sentiu seu coração disparar, mas o alvoroço não acabou. A sala estava se transformando em um caos completo. As pessoas corriam em direções opostas, gritando, sem saber para onde ir. Algumas pessoas, em um pânico desesperado, começaram a empurrar os outros, e a confusão tomou conta do ambiente luxuoso. Luísa! Marco gritou, tentando alcançar sua mão, mas um grupo de homens de preto havia cercado a área. Os olhares dela se perderam em meio à histeria. Ele notou um rápido brilho de determinação em seus olhos, quase como se soubesse o que fazer. Siga-me! Ela gritou, puxando-o em direção a uma porta lateral. Eles conseguiram sair da sala, mas não estavam livres. No corredor, o eco de tiros e gritos ainda se fazia ouvir. Ele a seguiu, a respiração entrecortada. Onde estavam indo? O que estava acontecendo? Você não entende, Marco, ela disse enquanto corria. Você está no meio de algo muito maior. Meu pai, ele está envolvido de uma forma que eu nunca imaginei. O coração de Marco afundou. O que você quer dizer? Sua voz estava baixa, o medo crescendo dentro dele. Mas antes que ela pudesse explicar, um novo grupo de homens de preto apareceu no final do corredor, armados e perigosos. O instinto de sobrevivência tomou conta. Rápido! Luísa puxou Marco para um lado, mas ele hesitou, pensando nas consequências. Queria saber a verdade, entender o que estava acontecendo. Mas a urgência da situação exigiu uma resposta imediata. Eles não podiam ficar ali. Enquanto eles se moviam, a adrenalina pulsava em suas veias.
Marco sentiu que o chão sob seus pés se tornava instável. E foi então que, no meio da corrida e das ameaças iminentes, uma figura familiar emergiu da escuridão. Era Tiago, o antigo parceiro de negócios, seu sorriso maligno iluminando o ambiente. Eu sabia que tudo isso ia acabar assim, Tiago disse, seu tom repleto de satisfação. Vocês nunca deveriam ter se metido no que não conhecem. Marco estava prestes a retaliar, mas antes que pudesse pensar, algo inesperado aconteceu. Luísa se virou para Tiago e, em um movimento rápido, puxou uma arma de dentro da bolsa. Um disparo ecoou, mas não era Tiago que caiu. Era o homem que se fazia passar por seu pai. Ele estava se aproximando, e a expressão de Luísa mudou drasticamente. Pai! Ela gritou. A dor rasgando sua voz. O homem caiu de joelhos, o olhar em choque. O sangue se espalhou pelo chão luxuoso, como uma mancha de traição e segredos não revelados. O silêncio se estabeleceu por um breve momento, como se o tempo tivesse encolhido. Marco ficou paralisado. As peças do quebra-cabeça que ele tentava montar se espalharam diante dele. O que você fez? Ele sussurrou, um nó se formando em sua garganta. O passado de Luísa era mais obscuro do que ele poderia imaginar, e a culpa pairava no ar. Ela olhou para Marco, a angústia em seu rosto tão real que doía. Ele não era quem pensava que era. Precisava saber a verdade. As palavras dela ecoaram, mas ele não conseguia compreender. Ele queria entender, lutar contra. Isso, mas a realidade se transformava em um pesadelo. Agora, Marco não sabia em quem confiar. A linha entre o amor e a traição tornara-se difusa. E enquanto os mensageiros da morte se aproximavam, ele teve uma escolha que não poderia evitar. O que ele faria? Ficar ao lado dela ou fugir? O destino deles estava entrelaçado, mas cada decisão poderia significar a ruína de tudo. É agora que vocês irão pagar pelas escolhas erradas. Tiago riu, sua voz repleta de malícia, envolvendo-os em uma sombra de medo. Marco sentiu seu corpo tremer. A única certeza que tinha era que a verdade estava prestes a descer sobre eles como um temporal. E ele nem sabia se iria sobreviver para ver o próximo amanhecer. A tensão era insuportável. Marco sentia seu coração pulsar com força enquanto olhava para o homem que caíra ao chão. O sangue se espalhava lentamente e o ar estava carregado de sentimentos mistos, entre dor e confusão. A sala estava em estado de pânico, mas dentro dele uma só questão se desenhava. Por que Luísa atirou em seu próprio pai? Você o matou. A voz dele tremia. Ele mal conseguia processar a realidade diante de seus olhos. As expressões ao redor deles eram como relâmpagos em um céu escuro. Choque, descrença, horror. Luísa olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas havia também determinação em seu olhar. Ele não era quem você pensa que era, Marco. Ele estava por trás de tudo. Ele tinha planos. Planos que poderiam destruir tudo o que eu e você construímos. A declaração a deixou mais pálida. Marco queria acreditar, mas tudo parecia uma teia de mentiras. E enquanto a confusão aumentava, Tiago aproveitou a oportunidade. Isso não pode acabar assim. Você não sabe com quem está lidando. Com um movimento rápido, ele começou a se afastar, tentando fugir da cena. Ele sabia de tudo. Luísa gritou, mas Tiago só riu, um som frio que ecoou pelo corredor. Ele estava fugindo. E Marco sentiu um impulso de ir atrás dele. Luísa, fique aqui. Não podemos perdê-lo. Mas antes que ele pudesse dar mais um passo, algo estourou atrás dele. A luz do corredor piscou, e um grupo de homens de preto surgiu, cercando-os. É hora de você pagar, Marco. Um deles gritou. O vazio no olhar de Luísa fez Marco sentir uma faca atravessando seu peito. O que você fez, Luísa? Marco a questionou, dor e raiva misturadas. Você não pode esconder isso de mim. Eu não queria que você soubesse, Marco. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Ela gritou de volta, e a angústia em sua voz o fez hesitar.
Se você queria me proteger, não teria que me mentir. O eco das palavras parecia pesar mais do que o som da confusão ao redor. Então, uma explosão no corredor enviou todos para trás. Marco caiu, a dor atravessando seu corpo. Ele se levantou rapidamente, tentando localizar Luísa, mas a visão estava comprometida pela fumaça que se espalhava. O pânico aumentava a cada segundo, e ele a viu se afastando em direção ao grupo de homens de preto. "Luísa, não!" ele gritou, mas foi em vão. Ele sentiu como se tudo estivesse fora de seu controle. O coração batendo forte, ele deu um passo em direção à fumaça. Os sons emaranhados ao seu redor, misturados com gritos. Ele avistou Luísa novamente e percebeu algo que fez seu coração parar. Ela estava segurando uma arma, mas não a mesma que antes. Uma arma diferente. O olhar dela estava determinado. Mas havia algo mais, algo que o deixou inquieto. "Luísa, não! Coloque isso para baixo!" O que ela respondeu foi inesperado. "Você nunca vai entender, Marco. Eles estão vindo atrás de mim, e se eu não fizer isso, todos nós estaremos perdidos." E, nesse momento, a verdade que havia sido sussurrada pelo ambiente começou a se revelar. A jovem mulher que ele conhecia, que parecia ser vulnerável e ingênua, agora mostrava um lado sombrio, uma força que ele nunca havia percebido. "Luísa, você não precisa fazer isso!" Ele implorou, mas ela ergueu a arma, o corpo tenso. A distância entre eles parecia interminável, e a confusão na mente de Marco se misturou a um novo tipo de medo. Então, algo ainda mais chocante aconteceu. Enquanto os homens de preto avançavam, uma explosão repentina surgiu atrás deles, e uma figura envolta em sombra saiu do caos. O rosto que emergiu era familiar e aterrador. "Sinto muito, filha, mas isso é maior do que nós." Marco congelou. A figura era o pai de Luísa, o homem que ele pensava ter morrido, mas ele parecia diferente. O olhar, a postura, algo estava errado. "Você não deveria estar aqui", Luísa gritou, a voz tremendo. "Não temos tempo, eles estão vindo e nós precisamos agir." O tom dele era de uma urgência palpável. Marco estava em choque. A realidade que ele conhecia estava se despedaçando diante de seus olhos, e a conexão entre Luísa e esse homem se tornava mais estranha a cada segundo. "Ele é parte do que estamos combatendo", Luísa exclamou. "Ele é o verdadeiro responsável." O mundo ao redor deles parecia desmoronar. Em um turbilhão de emoções, Marco se viu no meio de um labirinto de mentiras e segredos, sua vida se entrelaçando com perigos que ele nunca poderia ter imaginado. Quem era quem e em quem ele poderia confiar? A única certeza que permanecia era o inevitável. A luta não tinha acabado, e a verdadeira natureza de Luiz e seu pai era uma corda prestes a se romper. O que aconteceria a seguir? Ele não tinha ideia, mas sabia de uma coisa: sua vida nunca mais seria a mesma. A tensão era insuportável. Marco sentia seu coração pulsar com força enquanto olhava para o homem que caíra ao chão. O sangue se espalhava lentamente e o ar estava carregado de sentimentos mistos, entre dor e confusão. A sala estava em estado de pânico, mas dentro dele, uma só questão se desenhava. Por que Luísa atirou em seu próprio pai? "Você o matou", a voz dele tremia e ele mal conseguia processar a realidade diante de seus olhos. As expressões ao redor deles eram como relâmpagos em um céu escuro. Choque, descrença, horror. Luísa olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas havia também determinação em seu olhar. Ele não era quem você pensa que era, Marco. Ele estava por trás de tudo. Ele tinha planos, planos que poderiam destruir tudo o que eu e você construímos. A declaração a deixou mais pálida. Marco queria acreditar, mas tudo parecia uma teia de mentiras. E enquanto a confusão aumentava, Tiago aproveitou a oportunidade. "Isso não pode acabar assim. Você não sabe com quem está lidando.
Com um movimento rápido, ele começou a se afastar, tentando fugir da cena. Luísa, fique aqui. Não, podemos perdê-lo, Marco gritou. Mas antes que ele pudesse dar mais um passo, algo estourou atrás dele. A luz do corredor piscou e um grupo de homens de preto surgiu, cercando-os. É hora de você pagar, Marco, um deles gritou. O vazio no olhar de Luísa fez Marco sentir uma faca atravessando seu peito. O que você fez, Luísa? Marco a questionou. Dor e raiva misturadas. Você não pode esconder isso de mim. Eu não queria que você soubesse, Marco. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Ela gritou de volta, e a angústia em sua voz o fez hesitar. Então, uma explosão no corredor enviou todos para trás. Marco caiu, a dor atravessando seu corpo. Ele se levantou rapidamente, tentando localizar Luísa, mas a visão estava comprometida pela fumaça que se espalhava. O pânico aumentava a cada segundo, e ele a viu se afastando em direção ao grupo de homens de preto. Luísa, não! Ele gritou, mas foi em vão. Ele sentiu como se tudo estivesse fora de seu controle. O coração batendo forte, ele deu um passo em direção à fumaça. Os sons emaranhados ao seu redor, misturados com gritos. Ele avistou Luísa novamente e percebeu algo que fez seu coração parar. Ela estava segurando uma arma, mas não a mesma que antes. Uma arma diferente. O olhar dela estava determinado, mas havia algo mais, algo que o deixou inquieto. Luísa, não! Coloque isso para baixo! O que ela respondeu foi inesperado. Enquanto os homens de preto avançavam, uma explosão repentina surgiu atrás deles, e uma figura envolta em sombras saiu do caos. O rosto que emergiu era familiar e aterrador. Sinto muito, filha, mas isso é maior do que nós. Marco congelou. A figura era o pai de Luísa, o homem que ele pensava ter morrido. Mas ele parecia diferente. O olhar, a postura. Algo estava errado. Você não deveria estar aqui, Luísa gritou, a voz tremendo. Não temos tempo. Eles estão vindo, e nós precisamos agir. O tom dele era de uma urgência palpável. Marco estava em choque. A realidade que ele conhecia estava se despedaçando diante de seus olhos, e a conexão entre Luísa e esse homem se tornava mais estranha a cada segundo. Ele é parte do que estamos combatendo, Luísa exclamou. Ele é o verdadeiro responsável. O mundo ao redor deles parecia desmoronar. Em um turbilhão de emoções, Marco se viu no meio de um labirinto de mentiras e segredos, sua vida se entrelaçando com perigos que ele nunca poderia ter imaginado. Quem era quem e em quem ele poderia confiar? Então, a explosão aconteceu. O grupo de homens de preto disparou suas armas e o caos irrompeu ao redor. A fumaça cresceu, obscurecendo a visão de Marco. Ele só conseguiu ouvir gritos, o tilintar de vidros quebrados e o golpe surdo de corpos caindo. Mas aí, uma figura caiu em sua direção. Era Luísa, seus olhos arregalados, e as palavras dela foram como um soco. Marco, a verdade que você não sabe, eu não sou realmente Luísa. O mundo girou, e Marco sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim? Ele sussurrou, o coração em desespero. Era como se tudo o que ele acreditava tivesse sido arrancado. Eu sou a irmã dela, e eu vim para te salvar. O olhar dela não tinha mais nada de familiar. Algo estava muito errado, e uma nova onda de pânico o invadiu. Os homens de preto pareciam não ouvir, continuavam a avançar, e mais uma vez a realidade se fragmentava. Mas e a Luísa? Marco disparou. Ela está em perigo. A mulher gritou. Eles a capturaram. Eles precisam dela. Você precisa acreditar em mim. E nesse momento, o fio da verdade se esticou, mas a resposta permanecia na sombra. Ele não sabia mais a quem seguir. A noite se tornava um pesadelo, e as dúvidas agora eram as únicas constantes. O que mais estava escondido naquela teia de segredos? Mas e a Luísa? Marco disparou.
sua mente girando enquanto todas as certezas que tinha pareciam desmoronar. Ela está em perigo! A mulher gritava, seus olhos cheios de pânico. Mas antes que Marco pudesse processar a afirmação, tudo ao seu redor começou a tremer. O chão sob seus pés vibrou, e então uma explosão ensurdecedora ecoou pelo corredor. O ar ficou pesado. Marco olhou para a porta através da qual haviam fugido. Poderia ser um caminho para a liberdade, mas a fumaça começava a cobrir tudo, obscurecendo a visão. Ele sentiu um aperto no peito e o desespero pulsava em suas veias. O que está acontecendo? Ele gritou, a voz quase um rugido. Vão atrás dela! A mulher, que alegava ser a irmã de Luísa, parecia desesperada. A situação girava em torno de uma espiral de confusão. Mas uma coisa ficou clara. A luta não era sobre Luísa e seu pai apenas. Era algo muito maior. Então, um novo grupo de homens de preto apareceu. As armas em suas mãos brilhavam sob a luz vacilante. Marco se virou, percebendo que já não havia como voltar. Os homens surgiram como sombras, avançando em direção a eles. Ele segurou a mão da mulher, mas o cenário era caótico. Vamos, para fora! Ele puxou-a, mas enquanto se moviam, um ruído ensurdecedor cortou o ar. O homem que Luísa acreditava estar morto ergueu-se, ferido, mas com uma expressão de determinação. Vocês não podem me parar, ele gritou. E antes que Marco pudesse se defender, o homem apontou uma arma para ele. Pai, não! Luísa, ou a mulher que se disfarçara como sua irmã, avançou, mas era tarde demais. Um tiro ecoou, e Marco sentiu o impacto em seu peito, seguido de um calor avassalador. A dor se espalhou em seu corpo e seu mundo escureceu. Quando a escuridão começou a recuar, ele se viu em uma sala fria, com as sombras dançando nas paredes. Olhando para baixo, percebeu que não havia ferimentos físicos, mas uma sensação de traição queimava dentro dele. O que tinha acontecido? A última imagem que se formara em sua mente era a de Luísa, ou quem quer que fosse ela. E então, uma presença conhecida entrou na sala. Marco! A voz ecoou, familiar e terrível. Era Luísa, mas havia algo de diferente. Uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. Você precisa entender a verdade. Ele queria gritar, queria perguntar por que tudo isso estava acontecendo, mas sentia seu corpo paralisado. Como você pôde me envolver nisso? Eu confiei em você. A verdade é que eu não sou a Luísa que você conhece. As palavras saíram como uma facada. Eu sou uma agente duplo, e o que você considera o nosso amor é apenas uma parte de um plano maior. Eu não podia te envolver nisso. Marco se sentiu tonto. O quê? Como assim? Ele precisava entender, mas a sala começou a girar. Escute, eles estão vindo, atrás de nós. Você tem que acreditar em mim. Luísa estava trabalhando com militares em um projeto sequestro, e você estava na linha de tiro. Nós precisamos sair. Nesse momento, outro tremor percorreu o chão. Era como se o universo estivesse se reestruturando, e entre as sombras surgiram os homens de preto novamente, com uma intensidade ainda mais letal. Então, você é apenas uma peça no jogo? Marco apontou. Suas mãos tremiam, a fúria crescendo, mas ele não conseguia ignorar os sentimentos confusos. E quanto a tudo que vivemos? Era tudo parte do plano. Meu pai foi manipulado. Antes que pudesse responder, uma nova figura apareceu, saindo das sombras. Tiago. Ele olhou para Marco com um sorriso que era uma mistura de desprezo e alívio. Você realmente achou que poderia escapar, Marco? A verdade é que você nunca soube com quem estava lidando. Marco percebeu no fundo de seus olhos a malícia de anos. Você não me pegou desprevenido. O jogo todo era para te derrubar, e tudo agora faz sentido. Mas antes que Tiago pudesse avançar, a mulher, a irmã de Luísa, disparou uma vez mais. Vá, agora! O grito ecoou, e a sala começou a ruir ao redor deles,
enquanto as luzes piscavam e uma nova onda de terror o cercava. Marco olhou para Luísa, ou quem quer que ela fosse, e agora havia um sentimento mais intenso que medo. Era a dor da traição. Não posso mais te confiar. Mas a verdade estava vindo à tona. A luta apenas começava e Marco sabia que precisava descobrir que peça do quebra-cabeça representava de fato a natureza de Luísa. O que ele não esperava era que a única chave para esse labirinto sombrio poderia ser o próprio amor que ele havia dedicado àquela mulher que agora parecia tão distante. A batalha estava apenas começando, e perguntas sobre o que era real e o que era uma ilusão começaram a tomá-lo. E a única coisa que ele tinha certeza era: tudo, absolutamente tudo, poderia estar prestes a mudar novamente. Marco mal conseguia respirar enquanto a fumaça preenchia o ambiente. O caos se instalara, bombardeando seus sentidos. Ele olhou para a mulher que alegava ser a irmã de Luísa, angustiada, e a determinação em seu olhar tornou-se um farol em meio à escuridão. "Precisamos sair daqui", disse ela, puxando-o para longe do barulho crescente do tiroteio. Marco sentia as batidas do coração ecoarem em seus ouvidos, como se o próprio tempo tivesse hesitando. Ele queria entender, mas as palavras ficaram presas na garganta. "Eu não posso acreditar no que está acontecendo", ele soltou, a dor de ser enganado cortando profundamente. O que mais ele não sabia? Quem mais poderia estar envolvido? "Olha, não temos tempo para isso. Os homens de preto estão atrás de nós e Luísa está em perigo." A urgência na voz dela fez seu coração disparar novamente. Um abrigo seguro parecia um sonho distante, mas a necessidade de agir era insuportável. Com um movimento rápido, eles saíram do corredor e entraram em um espaço mais amplo. O som dos gritos e tiros ecoava, pesando no ar. Marco viu uma janela quebrada e um caminho em direção a ela. "Por aqui!" ele gritou, puxando-a na velocidade do desespero. A luz do luar espreitava através da abertura, e o som do caos atrás deles se tornava mais distante. Ela o seguiu, um fio de esperança nascendo entre as sombras. Assim que alcançaram a janela, Marco virou-se para ela, o olhar fixo. "A Luísa, ela vai ficar bem?" A incerteza pesava sobre ele, mas havia algo mais que ele sentia. O amor por Luísa era profundo, e ele não podia simplesmente abandoná-la. "Eu prometo que vou ajudá-la, mas você precisa me confiar." A voz da mulher estava firme, mas a ansiedade em seu olhar falava por si mesma. Marco concordou com um aceno, enquanto um novo som de tiros explodia próximo. Era hora de agir. Com um último empurrão, eles saltaram pela janela e caíram em um terreno arenoso do lado de fora. Marco teve a sensação de estar resgatando um pedaço de sua própria vida, mas uma nova onda de gritos os alcançou, e o peso do momento pairava sobre eles como uma nuvem escura. "Rápido! Para a direita!" gritou a mulher, puxando-o para o meio das árvores. Eles correram, o sangue pulsando nas veias, sua determinação intensa. O medo não deixava de ser um companheiro, mas a esperança começava a brilhar. E, enquanto eles se afastavam, um pensamento atravessou a mente de Marco. O quê? Era real? O que realmente unia Luísa e ele? O amor ou a mentira? Ele precisava resolver isso, mas a prioridade agora era salvar Luísa. Finalmente, depois de correrem por alguns minutos, encontraram um carro estacionado em uma área isolada. Ela se virou, as palavras fervilhando como se fossem chamas. "É sua chance, pegue as chaves e vamos!" "Vamos encontrar a Luísa primeiro", Marco disse, decidido. O impulso de salvar a mulher que amava era mais forte que qualquer dor que pudesse sentir. E quando finalmente conseguiram entrar no carro e arrancar, um novo desafio se apresentou. A rua se estendia à frente deles, mas a certeza do perigo os seguia como sombras. A adrenalina percorria suas veias e a realidade de que aquele era apenas o começo de uma batalha muito maior o atingiu em cheio.
Era um jogo de gato e rato entre eles e aqueles homens, mas Marco sentiu que não estava mais sozinho. A mulher ao seu lado poderia ser um reflexo de tudo que ele queria proteger. A busca por Luísa não era apenas uma corrida pela sobrevivência, era uma corrida pela verdade. E assim que o carro se afastou, ele olhou pela janela, a cidade iluminada ao longe. O amor, a traição, a dor, tudo pulsava em seu peito, e ele sabia que enquanto a busca pela verdade continuasse, ele enfrentaria qualquer coisa, que isso quisesse dizer que teria que se despir da ilusão que tanto o protegera. A estrada se estendia diante deles, cheia de possibilidades e incertezas. Uma nova jornada estava apenas começando, e enquanto eles se afastavam das sombras da festa, a luz do futuro piscava no horizonte. Antes de a narrativa se calar, eu preciso que você ouça. Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos continuar juntos nessa jornada.